Bom dia, então, irmãos. Vamos começar nossa escola bíblica dominical, orando ao nosso Deus. Senhor Deus amado, te agradecemos por mais esse dia, Senhor, por tu ter nos dado. Continue, Senhor, cuidando de nós, nos sustentando, provendo o necessário para as nossas vidas. E agora, em especial, Senhor, que possamos compreender as tuas palavras, nos ilumine pelo teu Santo Espírito, para que conheçamos cada vez mais de ti, Senhor, e possamos viver de forma digna aqui, Senhor, nesta terra, louvando, glorificando, Senhor, exaltando o teu nome. E te oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, então o que a gente viu domingo passado? A gente viu que quem pode não pecar? Nenhum era o homem, né? Desde Adão, desde a queda de Adão, existe um ser humano que não pecou? Nascido de homem e mulher não, né? De geração ordinária não. Existe um que nunca pecou, mas se fez pecado, né? Se tornou maldição no nosso lugar. Mas ninguém é capaz de não pecar. Por quê? Porque todos caíram, todos pecaram, todos carecem da graça de Deus, da glória de Deus. E são naturalmente o quê? Pecadores. A sua natureza está no cerne, no centro, corrompida. Então, por isso, pecam, porque são pecadores. Então, ninguém pode não pecar depois da queda de Adão. Aí a pergunta ficou como é que a gente escapa da ira de Deus? Porque quem peca merece o quê? A morte. Só pelos pecados maiores ou pelos pecados menores? Por todos. O menor pecadinho que você possa pensar é digno de morte. Por quê? Não é demais? Não é exagero? Uma mentirinha leve, não é demais você morrer por causa disso? Então por que merece a morte? Nós estamos pecando contra quem? Contra um Deus que odeia o pecado, que é o quê? Santo, puro. Seus olhos são tão puros que eles não podem ver o pecado. Então, quando a gente compara a podridão do pecado, por menor que seja, com a santidade de Deus, fica muito claro que nós somos traidores cósmicos, né? Com todo o que Deus fez por nós, pela criação, pelo ser humano. Todo pecador, diante de Deus, merece a morte eterna. É a vindicação da santidade do nosso Deus. Então, quem pode escapar dessa ira de Deus? Quem pode ser salvo de Deus? Da ira de Deus? Como escaparemos nós? Através do quê? De Cristo, né? Do arrependimento e da fé em Jesus Cristo. Então a gente viu que todos estão debaixo da ira de Deus, que é manifesta e revelada dos céus contra toda impiedade, Romanos 1, 18 para frente, mas Deus provê um caminho, certo? Um caminho ou mais de um caminho? Um caminho. Existem mais de uma forma para chegar ao céu? Não. Existe somente uma, que é Jesus Cristo, a fé em Jesus Cristo. Então a gente parou, agora começando a pergunta 86. O que é fé em Jesus Cristo? Que tipo de fé pode salvar a gente? Certo? Então essa é uma pergunta. Então a resposta aqui é: fé em Jesus Cristo é uma graça salvadora. Começa falando que é graça, não é um mérito, uma obra sua, mas é uma graça salvadora, pelo qual o recebemos e confiamos só nele para a salvação, como ele nos é oferecido no Evangelho. Certo? Então, o meio é fé em Jesus Cristo, que é, primeiramente, antes de mais nada, uma graça. Certo? Algo que nós recebemos. Então, nós passamos a confiar nele para a nossa salvação, como é oferecido no Evangelho. Então, a primeira exigência é uma fé verdadeiramente salvífica. Certo? Não é uma fé qualquer, mas uma fé verdadeira em Cristo Jesus. Não em um Jesus qualquer também. Porque Jesus é um nome que muitas pessoas conhecem por aí. Mas elas realmente conhecem a Jesus Cristo, o Cristo das Escrituras? As pessoas que estão nas igrejas por aí, será que elas realmente conhecem verdadeiramente a Jesus? Quem ele é, o que ele fala, o que ele exige? Quais são os mandamentos dele? O que agrada a ele? Então a gente precisa conhecer Cristo como ele é apresentado nas Escrituras. Então não é fé em um Jesus que não conhecemos, não é só o nome.
Não é simplesmente você crê em Jesus, crê, acabou e pronto, e não conhece a pessoa. Então você tem que saber quem é esse Jesus, para você realmente confiar. Não tem como confiar, conhecer a Jesus e ser salvo sem conhecê-lo. Vamos abrir lá em Hebreus 2, quer dizer, Hebreus capítulo 2, versículos 1 ao 3. Hebreus capítulo 2. Um ao 3. Quem achou pode ler, por favor? Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Então aqui está falando que se a palavra que se tornou firme por meio de anjos, está falando da lei que foi entregue aos homens, se por ela toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo, a pergunta agora é nós que estamos nessa nova dispensação, como nós escaparemos da ira de Deus se nós negligenciarmos quem? Jesus Cristo. Como foi apresentado, conforme está do testemunho, foi confirmado por Deus pelos seus milagres e tudo que foi dado. Como que a gente vai escapar se a gente negligencia conhecer a Cristo, que foi testemunhado vez após vez aqui no Novo Testamento? Dia após dia nós ouvimos e recebemos a palavra de Deus. Como nós poderemos ser salvos se nós negligenciamos isso? Então percebam a importância e a relevância da palavra de Deus. Se a gente negligencia Jesus Cristo, a pergunta aqui do autor de Hebreus é: como que você vai escapar? Se você não se importa com esse Cristo, em conhecê-lo, não há escapatória. Se as pessoas receberam o justo castigo antes, vocês que receberam mais conhecimento do que aqueles, vocês acham que não serão castigados, punidos, negligenciando ao verdadeiro Cristo? Então, crer em Jesus, a fé salvífica é crer que Jesus é o quê? Simplesmente alguém que me dá a vida, ponto final? Então a gente tem que crer que Ele é nosso Redentor, que Ele é nosso profeta, que Ele é nosso sacerdote, como tudo que foi apresentado nas Escrituras, que Ele é o nosso Rei, Ele é o único mediador, como a gente falou, é o único caminho. Se a gente não confia exclusivamente nele, nós não realmente conhecemos Ele, o que Ele falou, certo? Então nós precisamos ter essa fé salvífica que inclui conhecer todas essas coisas, conforme a gente vai caminhando e progredindo na graça de Deus, que Ele é o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. Então, o que está lá em Atos 4,12, o que está escrito lá mesmo? Abram lá, por favor. Atos capítulo 4,12. Nenhum nome é dado abaixo e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então não existe nenhum outro caminho, nenhuma outra forma, nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Não tem essa de outros mediadores, de outras pessoas que podem orar por você, fazer alguma coisa para você, para que você seja salvo também. É uma fé exclusiva em Jesus Cristo. E aqui a nossa fé, a cristandade, Jesus Cristo, ele é extremamente exclusivo. Qualquer outro caminho, ele fala que é perdição, não tem essa de inclusão, essa forma de aceitar mais pessoas, da forma que elas são, da forma que elas querem, da forma que elas acham que podem ser salvas. É exclusivo. É Jesus Cristo apenas. Se você tem alguma coisa além de Jesus Cristo, você está no caminho errado. E é isso que nós pregamos vez após vez. Porque se você crê que é Jesus mais alguma coisa, mais uma obra, mais guardar um dia específico, você está acrescentando coisas a Jesus Cristo, você está tirando da suficiência de Jesus Cristo. Isso não é verdadeira fé, isso não é verdadeira confiança. Do tipo, Jesus Cristo vai me salvar, mas eu também tenho que fazer alguma coisa para garantir. Ou seja, você não confia em Cristo. Você está acrescentando coisas à obra do nosso Senhor. E isso é errado, não é fé salvífica, verdadeira. Então, essa verdadeira fé implica uma confiança
total e principalmente exclusiva em Jesus Cristo. Certo? Tudo bem. Isso aí a gente já falou também várias vezes, aqui acho que é ponto pacífico, né? A gente falou também que fé, diferente de credulidade, a gente costuma ter 3 pontos. O notícia lá, o assensus e fidúcia. Então, primeiro é uma informação. Certo? Como crerão se não há quem pregue? Certo? Então, para crer em Jesus Cristo, a gente tem que primeiro ter essa informação. Não tem como crer em algo que a gente nunca ouviu falar, ou que a gente não conhece. Segundo ponto, então, lá um assensus é de reconhecer. É a parte racional. Você tem que reconhecer e entender que isso é verdade, que isso aqui faz sentido, que isso aqui não é contradição. As coisas que estão na Bíblia não são contradições, mas são todas verdadeiras, verídicas, com um fundo racional. Do Deus que é todo-poderoso, que criou todas as coisas e fez tudo conforme o seu saber, a sua razão. Certo? Então tem que ter essa parte da racionalidade. Mas isso não é suficiente. Como a gente tem lá em Tiago, até os diabos creem. Até o diabo crê e treme. A gente precisa de algo a mais, que os reformadores colocaram, insistiram, que seria o fidúcia lá, que é confiança. Certo? Então, a informação, aceitar que é verdade, reconhecer que é verdade e confiar. Então, se você não confia verdadeiramente em Jesus Cristo, naquele sentido total, exclusivo, você não tem verdadeira fé. É, no máximo, a credulidade. Tudo bem? Então, são esses 3 pontos essenciais para separar verdadeira fé de credulidade. Então, a gente passa para a próxima pergunta. O que é arrependimento? E o que é arrependimento? A gente costuma diferenciar de quê mesmo? Culpa inclui tudo, né? De remorso. A gente fala que arrependimento geralmente é uma falta completa, né? Remorso quase, mas foi insuficiente, né? Então, o que é arrependimento? A resposta é: arrependimento para a vida é uma graça salvadora. De novo, é uma graça. Quem é que concede arrependimento? O próprio Deus. Até que Deus quem nos concede que nos arrependamos também. Tudo procede mesmo de Deus. Então, é uma graça salvadora pela qual o pecador, tendo um verdadeiro sentimento do seu pecado e percepção da misericórdia de Deus em Cristo, se enche de tristeza e do horror pelos seus pecados. Abandona-os e volta-se para Deus inteiramente, resolvido a prestar-lhe nova obediência. Então, primeiro, uma graça de Deus. Certo? Sem Deus, nós não nos arrependeríamos dos nossos pecados. Depois, a gente tem uma percepção da misericórdia de Deus e do que é o nosso pecado. Então, de novo, a gente volta àquele ponto. Até o menor dos pecados, que a gente considera menor, é digno de morte completa, porque se a gente tem um pleno conhecimento de Deus, das suas escrituras, do que é pecado, a gente vai entender o horror que é cometer um pecado. Certo? Então, arrependimento é essencial. Arrependimento implica nessa volta completa de tudo que nós somos, todas as nossas afeições, pensamentos, sentimentos, tudo, a gente abandona todo o pecado e volta completamente para Deus. Certo? Então é necessário que a gente entenda e sinta realmente que todo pecado, qualquer um deles, o menor que a gente possa pensar, é terrível, é horrível, é algo desesperador em relação a Deus. Como nós podemos pecar? Então, arrependimento é essencial. Se a gente anda namorando o pecado, achando que é algo leve, tolerando ele, mesmo que não seja nós praticando, mas tolerando ele no nosso meio, o que nós pensamos sobre o pecado? O que isso fala sobre o nosso coração? Nós realmente estamos arrependidos? Ou estamos somente com remorso no máximo quando a gente comete algum pecado? Então, se a gente não entende o horror que é o pecado e abandona completamente, para de namorar todo o pecado e busca realmente uma vida santa, isso é verdadeiro arrependimento. É quando a gente quer prestar realmente obediência a Deus. Porque muitas vezes nós cometemos pecados, mas achamos que são leves. Acontece aquela situação de novo, cometemos novamente pecado. Acontece aquela situação de novo, cometemos, talvez em um grau menor na nossa cabeça. A gente acha que está melhorando e é bom ficar melhorando, mas arrependimento mesmo é prestar obediência completa a Deus. Abandonar completamente o pecado, não somente um pedaço. Não é cativar aqueles seus pecados que tem no seu coração, né, que você ama e deixa lá bem guardadinho, é abandonar completamente. Completamente. Então, sem arrependimento, como você vai escapar da ira de Deus? Você ama a Deus ou você ama o seu pecado? Sim. Quando a gente
arrepende? É esforço da pessoa ou é vontade de Deus? Então, a gente fala que começa em Deus, né? Então, arrependimento é uma graça salvadora. O que não implica que você também não vai buscar. A gente tem, geralmente, quando a gente fala em salvação, os dois pontos, né? Justificação e santificação. Justificação não depende de você. Né? Que a gente fala de monergista, né? Monergismo, que é somente Deus. Mas santificação, você coopera com o Espírito Santo. Então, você vai cooperando, usando diligentemente os meios, como a gente vai ver, palavras, sacramentos e tudo mais, para a sua santificação. Né? A gente entende que você não pode ser santo se não ler a Bíblia. Você não vai melhorar se você não praticar os exercícios espirituais. Então, você precisa cooperar com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele usa a palavra de Deus para te transformar. Ele não simplesmente faz uma mágica em você e pronto, está super santo. Certo? Então, você precisa cooperar com o Espírito de Deus para a sua santificação. Sem ele, você não conseguiria. Então, obviamente, ele é uma parte mais que essencial, mas você coopera com ele na santificação. Aí Paulo fala, então, desenvolver a vossa salvação. E fala também que é tanto Deus que efetua o querer, como realizar. Então, tudo de bom, sem dúvida nenhuma, começa em Deus. Né? A parte de mim, nada podeis fazer, que Jesus Cristo fala. Então, sem dúvida nenhuma, Deus que é o principal agente, mas nós cooperamos. Certo? Tudo bem? Então, a próxima pergunta é: quais são os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção? Então, como é que a gente sabe que fomos redimidos? Pergunta. Quais são os meios exteriores, né? O que a gente vê mesmo, de fato, percebe, escuta, ouve, sente e tudo mais. Então, quais são os meios exteriores? Como? Obras? Que obras? As boas obras que nós andamos, né? Os frutos mostram quem nós somos. Mas os meios que Deus comunica a redenção, que aqui fala, o catecismo coloca, que os seus meios extraordinários, exteriores e ordinários, quer dizer, os meios exteriores e ordinários, os comuns, né? Pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção, são as suas ordenanças, tudo que ele nos mandou. E ele coloca especialmente algumas ordenanças, que é a palavra, né? A palavra de Deus, os sacramentos e a oração, os quais todos se tornam eficazes aos eleitos para a salvação. E aqui a gente caminha para a parte final do breve catecismo. Então a gente viu muitas coisas no início, um pouco mais profundas, teológicas. A gente viu então sobre a lei de Deus, que ninguém pode escapar, Cristo é a salvação, e agora a gente vai para uma parte mais para aqueles realmente redimidos, que é o quê? Os meios exteriores, usar diligentemente eles para a nossa bênção, para que nós possamos ter certeza da nossa salvação, ter isso bem comunicado em nossa vida, as bênçãos da redenção, que são esses usos desses meios exteriores, especialmente esses meios, palavra, sacramento e oração, certo? Que tornam eficazes, que realmente aplicam as bênçãos da redenção a nós. Certo? Nós costumamos chamar esses meios também de meios de graça, não é? Então, significa exatamente isso, meios de que Deus vai aplicar, que vai nos encher de graça, quando a gente usa esses meios. Então Deus, ele não simplesmente nos salva, mas ele deu meios, não somente um, mas vários meios para que a gente possa usar diligentemente, e tendo certeza que por meio desse uso, nós receberemos graça de Deus, estaremos crescendo na palavra de Deus, tendo a nossa fé confirmada, sendo bênçãos para nós aqui e agora na terra. Certo? Muito bem, então, o primeiro passo é o uso diligente dos meios. Então, como podemos receber as bênçãos divinas, ter o conforto, confiança, a certeza da nossa salvação? Então, qual que é a prova que nós recebemos, né, de fé que nos arrependemos do pecado? Então, se você busca Deus, você está demonstrando um amor que o mundo não vai ter. Ele pode até estudar a palavra de Deus, geralmente com intenções impuras de procurar erros e tudo mais. Mas aquele que busca diligentemente a Deus, busca em oração, participa fielmente dos sacramentos de Deus, isso demonstra o amor que você tem por aquele que ordenou esses meios. Então isso é uma bênção para nós, pelo qual Deus vai comunicar a nossa salvação, nos fortalecer na fé. Então Deus usa esses meios exteriores para que a nossa fé frutifique, para que nós possamos dar frutos, nos habilite para toda boa obra. Afinal, a palavra de Deus é útil para quê? Para a igreja só, né? Aqui no culto, no dia de domingo, mais nada, né? A
palavra de Deus é hoje para toda boa obra, para que nós possamos crescer perfeitos varões, para ensino, correção, admoestação, tudo. Então a palavra de Deus não é para usar somente na igreja, ou somente na hora do culto familiar, para todos os momentos. Então precisamos usar esses meios que Deus nos deu para que possamos viver essa vida digna, para que possamos saber como viver. A palavra de Deus nos ensina como nós devemos andar nesse mundo, com quem nós devemos casar, com o tipo de pessoa que nós devemos casar, como que nossos filhos devem crescer. A palavra de Deus nos ensina tudo isso, sobre onde nós devemos trabalhar, como nós devemos trabalhar, qual é a forma correta de administrar os nossos recursos. A palavra de Deus ensina. Andar aqui no meio dos cristãos também nos ajuda a entender melhor todas essas coisas das Escrituras, entender melhor o conselho de Deus, para que possamos viver nesse mundo de modo digno de tudo que a palavra de Deus nos ordena e temos aprendido. Certo? Então, usar diligentemente todos os meios que estão colocados, especialmente nos nossos tempos, tão facilmente diante de nós, no nosso país, onde nós estamos. Então, tantas pessoas que gostariam muito de ler uma palavra de Deus, ler a Bíblia, mas não têm acesso. E nós deixamos lá na escrivaninha, na estande, lá guardadinha, bonitinha, para usar no domingo. Certo? Então, não negligenciemos todos esses meios que Deus nos deu para crescer em santidade, em salvação. Tudo bem? Então, fala que são exteriores e ordinários. Exteriores, pois são diferentes do que a gente coloca como chamado interior do Espírito Santo. Aquele chamado exterior, que é muitas vezes dado até a várias pessoas. Mas somente aqueles que têm o chamado interior que a gente coloca do Espírito Santo são realmente convertidas. Sem a obra do Espírito Santo, não tem como haver conversão. Então, ordinários também, porque são os meios comuns que o Espírito Santo usa para realizar a salvação e santificação. E aqui entra Romanos 10, 14 e 15, que todo mundo sabe de cor. Certo? O que fala lá mesmo? Abram lá, por favor, e leiam. Mês de agosto ainda a gente costuma usar esse texto, né? Então, quem achou pode ler, por favor? Como, porém, invocarão aqueles em quem não creem? Como crerão aqueles que nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão e se não forem ouvidos? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anuncia coisas boas. Então são os meios ordinários, os meios comuns, os meios que a gente espera que sejam usados por Deus para que haja conversão. Não é ficar orando por milagre, para que Deus caia, apareça na frente da pessoa, mas é usar esses meios ordinários, pregar a palavra, né? Orar também para a pessoa ser convertida para receber o Espírito Santo, mas usar esses meios, pregando, enviando pessoas, que esses são os meios escolhidos por Deus para a salvação. Deus podia usar outros meios, não podia? Não podia falar do céu para todas as suas criaturas? Não podia enviar anjos para cada nação? Mas ele escolheu o quê? Nós, para que nós levemos a palavra de Deus. Isso é uma bênção nossa, é um privilégio que nós temos, que muitas vezes nós negligenciamos, não literalmente indo para as nações, mas onde quer que estejamos. Já ouvimos falar isso várias e várias vezes. É um privilégio que Deus concedeu a nós, não aos anjos, mas concedeu a nós, falar da sua salvação. Então usemos esses meios ordinários, não fiquemos calados, quietinhos no nosso canto, que é um privilégio falar de Deus. Ele fala também, especialmente, esses três. Então, dentre os meios exteriores, meios de graça, notamos como especiais, ou seja, dignos de uma atenção, de uma maior diligência, esses três meios aqui, que eles são tirados lá de Atos 2. Abram em Atos capítulo 2, versículo 42, por favor. Atos capítulo 2, 42. Quem achou pode ler, por favor. Perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então aqui está falando de alguns meios que a igreja primitiva estava perseverando. Aí fala sobre a doutrina dos apóstolos. E onde que está a doutrina dos apóstolos? Na palavra. Então os apóstolos são o fundamento que Deus colocou. Eles sempre são colocados nessa figura de fundamento. É o fundamento da igreja, são os apóstolos, a doutrina dos apóstolos, pelo qual nós construímos todas as coisas, somos edificados. Então nós devemos perseverar, como a igreja primitiva perseverava,
Na doutrina dos apóstolos. Certo? Então, a palavra é essencial. Se não a palavra, é uma reunião vazia. Por isso que muitas vezes, todos os eventos que a gente tem na igreja, a gente separa uma parte para que a palavra seja pregada. Porque é essencial que sempre tenhamos palavra, que sempre possamos escutar a palavra, sempre possamos escutar alguém ensinando a palavra, explicando o que está sendo escrito ali, para que a gente possa crescer, perseverar nessa doutrina dos apóstolos. Fala dos sacramentos, né, do partir do pão, naquela comunhão. Então também é essencial essas santas ordenanças, esses sacramentos. E, por fim, também oração. Certo? Então, oração é o meio que a gente conhece a Deus, conhece a nós. Nos derramamos diante de Deus e somos modificados pela graça salvadora de Deus. Então, oração também é essencial da vida cristã. Tanto pública também, comunhão, reuniões, como principalmente particular. Todo dia. Todo dia. A Bíblia fala para orar quando? Sem cessar. Todo mundo lembra esse, né? Tiago 5, alguma coisa? Tessalonicenses 5, né? É 5 ou nem 5? 1 Tessalonicenses 5. 17. Muito obrigado. Então, orar sem cessar. Certo? Então, esses são meios especiais que Deus nos concedeu para que possamos conhecê-lo, crescer em graça e receber da sua graça. Certo? Tudo bem? Por favor, me tira uma dúvida. E na comunhão, no partir do pão e oração, esse pão não é a palavra, é o pão... Santa Ceia. Comunhão dos sacramentos mesmo. É a instituição que Deus, Jesus Cristo, um pouco antes de ser crucificado lá no cenáculo, deu aos seus apóstolos. A instrução dada para a igreja. Para partir o pão. Geralmente, quando fala partir o pão, está se referindo a essa comunhão. Essa ordenança de Jesus Cristo. Tá, mas esse hábito pode fazer em casa, assim, com uma porção de pessoas, você pode ler a palavra e partir pão a eles ou não? Ou isso só na igreja? Só na igreja. Não só na igreja. A gente pode ir em casa, as coisas assim, mas geralmente é na reunião, na comunhão que é feito. Quando as pessoas não podem participar e tudo mais, geralmente é levada a ceia. E os sacramentos também, eles são feitos por ministros aprovados e tudo mais. Não é feito de qualquer maneira. Então, a nossa igreja estipula que são pastores ordenados que ministram os sacramentos. Certo? Então, não é feito de qualquer maneira. Especialmente a Santa Ceia é interessante porque fala lá em Coríntios 11 que quem não participa de forma digna, o que acontece? Não são poucos os que dormem, ou seja, estão mortos, porque estão participando de forma indigna. Por isso que a gente tem um zelo tremendo na hora de aplicar e ministrar os sacramentos, porque é algo extremamente relevante. Então, a nossa igreja estipula que é feito dessa maneira, pelos ministros ordenados, para que ocorra tudo da melhor maneira possível. A gente realmente pratique da forma como Cristo mandou. Certo? Para que não haja muitos que dormem. Certo? Então, não é sair fazendo e falando que é sacramento. Tome bastante cuidado com isso. Então, zelo para participar. Né? Aqui, normalmente no Brasil, a gente pratica isso, a Santa Ceia, uma vez por mês, na nossa igreja. Em alguns outros lugares, em outros tempos, era todo domingo. Então, aqui não é tanto frequente assim. Mas sempre que tenha, busque participar. Nunca falte, né? Exatamente, não é só porque não tem ceia, não falte à igreja. Mas sempre que tem, um zelo especial para participar de forma digna. Para vir, ouvir a palavra, não ter pecado, se arrependimento de tudo, resolver a sua vida antes e participar da ceia de forma digna. Certo? Porque é um meio de graça. E se a gente não participa de forma digna, é um meio de morte. Certo? Então é algo relevante, significante. A forma como é feito é significante. Certo? Então, um zelo sobre como isso é feito. Tudo bem? Então, a próxima pergunta, 89. Como a palavra se torna eficaz para a salvação? Então, se eu ler em voz alta, eu vou salvar todos que estão ali ao meu redor. Se eu colocar lá uma caixa de som bem alta para que todo mundo possa ouvir, isso é o suficiente? Ela se torna eficaz para a salvação?
a palavra tem um poder em si, de forma que sair distribuindo por aí é o suficiente para que ela se torne eficaz? Então a resposta é: o Espírito de Deus torna a leitura, especialmente a pregação da palavra, meios eficazes para convencer e converter os pecadores, para os edificar em santidade e conforto, por meio da fé para a salvação. Então, aqui fala que para ser eficaz, ela precisa ser tornada eficaz por meio do Espírito Santo. Então, por palavras de sabedoria dos homens ou pela ação do Espírito Santo? Com toda a nossa sabedoria, perspicácia, poderíamos convencer algum pecador a abandonar o seu pecado e crer em Deus? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Só pelo Espírito Santo, regenerando a pessoa, porque nós somos incapazes de ressuscitar aquele pecador morto nos seus pecados e delitos lá. Então, para se tornar eficaz, Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito de Deus torna. As Escrituras não têm poder em si mesmas. Não são palavras mágicas que podem salvar sem a operação do Espírito Santo. Daqui não é magia oculta e tudo mais. Não é assim que funciona. Lembrando de novo que a fé é também racional. Então, não é simplesmente algo oculto. Não é magia. É o Espírito de Deus agindo através desses meios ordinários, através da palavra de Deus que é pregada especialmente. Então, as Escrituras podem, pela graça comum de Deus, fazer a diferença na sociedade. Mesmo que a sociedade como um todo não receba o Espírito Santo. É o que a gente costuma chamar de virtude civil. Os ímpios, ouvindo a palavra de Deus, eles podem melhorar o seu comportamento exteriormente. Ela pode ter esse poder, sim. Mas para a salvação, para a eficácia do propósito de salvação, só pelo Espírito Santo. Então a Escritura é bom para a sociedade? Sem dúvida nenhuma. É suficiente só a Escritura para a salvação? De forma nenhuma. Certo? Pelo Espírito Santo. Então é bom que a gente tenha a palavra de Deus, os ensinos sempre divulgados na nossa sociedade, que isso é bom. Não tem nada melhor do que cumprir a palavra de Deus. Mas para a salvação, cumprir verdadeiramente, incluindo todo o nosso coração, como a palavra de Deus exige, só se o Espírito Santo vivificar aquela pessoa. Certo? Se você não conseguir convencer a pessoa, você deve, sem dúvida nenhuma, defender a fé, buscar todos os argumentos possíveis para atingir as pessoas, mas saiba que não depende de você. Essa parte final de convencimento é somente pelo Espírito Santo. Tudo bem? Então, fala também especialmente a pregação da palavra. A gente tem muitas coisas boas por aí, como distribuição de Bíblias. Gideões e tudo mais distribuem várias e várias Bíblias. Mas se a gente só distribui as Bíblias e não prega a palavra, não fala, não anuncia, não explica, a gente está cumprindo só parte do nosso dever. Então, sair distribuindo Bíblia e colocar na gaveta é parte. Não é o todo. Você tem que completar isso, que é anunciar a palavra, pregar, explicar, ensinar. E a gente tem um texto que é muito interessante nesse sentido, que é do Filipe do Etíope, que está lá em Atos 8, 27 ao 38. Abram lá, por favor. Atos capítulo 8. Então, lá está escrito, começa antes falando que o anjo levou Filipe para lá e tudo mais, no 27, eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então, disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vem lendo? Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta. Foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus.
36. Seguindo eles caminham fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui a água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Então, o eunuco estava lendo o profeta Isaías, lendo as escrituras. Mas ele falou: Como poder entender, se não tem ninguém para me explicar? Então a gente precisa também fazer esse papel de ir explicando as escrituras, conhecendo cada vez mais e explicando as escrituras, para que as pessoas possam crer, como o eunuco aqui, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que não há outro nome, como a gente falou, que importa pelo qual sejamos salvos. Então não basta simplesmente distribuir as escrituras, que é bom, mas também devemos complementar isso com pregação da palavra, explicação, para que as pessoas entendam o que está escrito ali. Especialmente no nosso tempo, na nossa cultura, onde ninguém mais lê direito, né? Só fica assistindo vídeos. Então, a gente precisa também pregar a palavra, né? Estimulá-las a ler a palavra de Deus, certo? Então, especialmente pregação, falando, ensinando e conversando com as pessoas, discipulando tudo mais, dia após dia. Tudo bem? Então, o Espírito Santo usa esse meio, a pregação da palavra. E a pergunta 90 fala como se deve ler e ouvir a palavra a fim de que ela se torne eficaz para a salvação. E a resposta é: para que a palavra se torne eficaz para a salvação, devemos ouvi-la com diligência, preparação e oração, recebê-la com fé e amor, guardá-la em nosso coração e praticá-la em nossa vida. Então, como é que você lê as Escrituras? Como é que você ouve as pregações que são colocadas diante de você, ou que você busca na internet, o que quer que seja? Então, aqui é importante que a diligência, certo? Então, não adianta colocar lá no fundo e fazer outra coisa e não prestar realmente atenção. Certo? Você tem que ouvir a pregação da palavra com diligência. É claro, você não precisa ficar sempre ouvindo. Se você quer deixar um sermão passando e tudo mais, você pode deixar, vai ser bom também. Mas você tem que parar alguns momentos para prestar atenção, com diligência, procurando entender o que está sendo pregado, o que está sendo lido. Certo? Coloca o audiobook, né? Coloca as escrituras lidas e deixa lá no fundo. Precisa também de diligência. Certo? Diligência é essencial. Toda a sua vontade para buscar aprender e entender. Certo? Então, ler não como uma leitura rápida. Eu preciso ler a Bíblia inteira em um ano. Eu tenho que parar e entender o que está sendo escrito lá. Eu entendo o que aquela passagem diz, o que aquilo lá implica na minha vida, o que eu estou fazendo errado, como que eu devo mudar. Se não tem isso, sua leitura está sendo superficial. Certo? Então, diligência, preparação e oração. Certo? De novo, oração é essencial. Toda vez que você vai ler as Escrituras, você ora a Deus, pede o seu Espírito Santo, iluminação, para que Ele possa realmente te ajudar a compreender aquilo lá? Ou não? Certo? Isso é essencial também, que está colocando aqui. Sim? Não, isso é o certo, né? Tem que orar e pedir, né? Uhum. Para que Deus abra a mente, né? Você lê e não sabe o que leu, né? Não sabe o que leu. Não tem diligência, não tem preparação e não tem oração. Então, o que se espera dessa leitura ou de ouvir essa pregação? Não muita coisa. Certo? Então, precisa ter isso da parte do ouvinte também. Então, aqui está falando dos dois lados, né? Da pregação e tudo mais, como é importante, também do outro lado. Né? Como é que você lê e ouve a pregação? É importante preparação dos dois lados. Certo? Então, a Escritura ela é um pouco diferente dos demais livros. Um pouco não, muito diferente dos demais livros. Aqui especialmente tratando de livros religiosos, né? Então, todas as verdades que encontramos nos diversos livros que estão por aí são úteis, são interessantes, nos ajudam a entender mais as Escrituras, mas elas são derivadas das Escrituras. Então, toda a verdade em relação à nossa religião, a ligar novamente a Deus, a conhecer a Deus, vem das Escrituras. Não tem como ter revelação fora das Escrituras. Certo? A gente já discutiu muito sobre isso também, né? Revelação, novas revelações. Não tem, não existe. Nos últimos tempos, o que foi dado a nós? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o quê? É a palavra. Ele é a perfeita, como que fala lá? Hebreus 11, né? Hebreus 1. Ele é a expressão exata do seu ser.
Então, ele já é a revelação completa, ele já nos deu a revelação completa, não a revelação além disso. Então, toda a verdade, ela vem das Escrituras, não livros científicos por aí, porque tem a revelação geral, onde cientistas realmente aprendem mais sobre as verdades de Deus que estão reveladas na revelação geral, não nas Sagradas Escrituras. Mas em relação a Deus, conhecer a Deus, Jesus Cristo, todas essas verdades, elas provêm das Escrituras. Esse é o livro máximo, o livro que realmente tem toda a verdade. Então, geralmente, quando eu vou orar para ler a Bíblia, eu falo para que eu consiga aprender e realmente entender tudo isso que está aqui. Quando eu vou orar para ler algum livro que não seja as Escrituras, geralmente eu peço para ter sabedoria para reter o que é bom, para saber discernir entre o que é certo e errado. Porque livros por aí, não importa qual seja o autor, pode ter coisas erradas. De preferência, não tem heresia. Se tem heresia, a gente joga o livro fora. Mas pode ter coisas erradas, pequenos erros. Então, sempre sabedoria para discernir naqueles livros que não são as Escrituras. Agora, nas Escrituras, não. Aqui tudo é verdade. Então, se eu acho que alguma coisa está errado, quer dizer que não é a Bíblia que está errada. Quem está errado? Alguma coisa que eu estou fazendo e agindo. Então, esses livros, por aí, a gente pode julgar se eles estão certos ou errados. Agora, a Escritura, ela que nos julga. Certo? Ela que fala se eu estou fazendo certo ou errado. Então, eu tenho que me amoldar ao que está escrito na palavra de Deus. Não o contrário. Eu não julgo o que está escrito aqui, se está certo ou errado. De forma nenhuma. Isso é arrogância. Porque isso aqui é a palavra de Deus. Inerrante, infalível. Então, se eu acho alguma coisa aqui que é difícil, eu procuro entender com mais diligência possível o que está sendo escrito lá. E se eu estou agindo errado, eu mudo. Eu não faço uma outra tradução da Bíblia ou coisas por aí. Eu que mudo. Certo? Então, Escrituras é as Sagradas Escrituras. A gente não muda, não altera, não diminui, nem acrescenta. Porque se a gente diminuir ou acrescentar, o que está reservado para essas pessoas? Todas as maldições deste livro. Está lá no final de Apocalipse. Quem acrescentar ou diminuir se refere a Apocalipse, mas a gente pode abranger a todas as Escrituras. Que são quantos livros mesmo? 66. 66. Muito bem, então tudo bem. Diligência, né? Então, o espírito de nobreza é receber a palavra com avidez e examinar as Escrituras todos os dias. Abram lá em Atos 17:11, que fala sobre quem são os nobres que estão ouvindo a pregação, se eu não errei o texto. Atos capítulo 17, versículo 11. Quem achou pode ler, por favor? Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a rapidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Então, ele estava ouvindo alguém pregar. Quem estava pregando lá? Paulo. O que eles faziam quando um apóstolo de Deus estava pregando? Examinavam as Escrituras, conferiam para ver se as coisas eram de fato assim, com toda a avidez, todos os dias. Então, toda vez que a gente ouve uma pregação, que a gente lê um livro, que a gente faz alguma coisa, a gente também examina as Escrituras, para ver se as coisas são de fato assim. Não importa quem está pregando aqui, as pessoas que estão pregando aqui podem errar. De preferência, de novo, não tem heresia. Se tem heresia, a gente tem que levantar na hora e acusar. Mas podem ter erros. E qual que é o nosso dever daquele que está ouvindo? Examinar as Escrituras, para ver se as coisas são de fato assim, todos os dias, com avidez. Esse é o espírito de nobreza. Eles eram mais nobres, porque eles examinavam as Escrituras. Tinham as Escrituras com uma alta reverência, como padrão de todas as coisas, como a regra, o cânon, aquilo que julga todas as coisas. Então, as Escrituras é isso, é o nosso padrão. É o padrão para todas as coisas, para a verdade. A Escritura. Tudo bem? Outro ponto interessante também, que em Deuteronômio 17, não precisa abrir lá, fala dos deveres do rei. Os deveres do rei era pegar o livro que estava lá com os sacerdotes, copiá-lo, toda a lei de Deus, e ler quando? Todos os dias. Para que ele possa viver de forma justa. Então, o dever do rei, da autoridade máxima, era pegar a Escritura de Deus, a lei de Deus, e ler todos os dias, porque isso aqui é dar sabedoria ao rei, por isso que ia dar prosperidade ao rei. Ler a palavra de Deus todos os dias. Certo? Isso não vale só para o rei, vale para nós também.
Podemos até copiar, né? Hoje em dia não tem muita gente que faz isso. A gente costuma decorar, né, versículos, que é uma prática também muito boa. Mas precisamos ler a palavra de Deus, a lei de Deus, todos os dias. Todos os dias. Certo? Não tem fonte melhor de sabedoria do que a palavra de Deus. Tudo bem? Então, se você não tem tempo para ler as Escrituras, talvez leia o livro lá que está sendo estudado com jovens, né, do Super Ocupado. Precisa de tempo para Deus. Preparação e oração também. Precisamos nos fazer atentos à palavra de Deus. Leiam lá Provérbios também, capítulo 2, por favor. 1 ao 10. Quem achou pode ler Provérbios capítulo 2, versículos 1 ao 10. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alcançares a voz, se buscares a sabedoria como uma prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Então ele fala de todas essas bênçãos, como vai ser agradável a sabedoria de Deus. E no começo ele fala que nós precisamos nos fazer atentos a essa sabedoria, a dar ouvidos a essa sabedoria. Só assim que a sabedoria vai entrar no nosso coração. Coisa que o mundo não tem. Veja aqui como justiça, juízo e equidade. Pergunta para o mundo o que é isso. Pergunta o que é equidade na cabeça deles. Eles não têm a mínima noção do que significa isso. Porque eles não buscam a Deus, não ouvem a Deus. A sabedoria não entrou no coração deles. A inteligência não está na cabeça deles. Porque eles negaram e negam a Deus. Não sabem o que é certo e errado. Eles não sabem diferenciar a mão direita da mão esquerda. Porque não têm o temor de Deus. Não buscam a sabedoria que só vem do alto. Então, se você quer ser sábio, leia a palavra de Deus. É fonte de sabedoria. Isso vai ser agradável a você. Se você luta contra a leitura da palavra de Deus, leia mais a palavra de Deus. Vai lendo, que isso vai se tornar agradável para você. Porque você vai receber o temor de Deus. Vai começar a ter o entendimento, de fato, sobre quem é Deus, das coisas que são realmente relevantes, importantes nesta vida e no porvir. Afinal, a fita eterna é o quê? Andar nas nuvens, pulando de nuvem em nuvem, tocando harpa? Conhecer a Deus. É João 17, versículo 2, 3 ou 4. É conhecer a Cristo, aquele a quem foi enviado, e ao Pai. Então, a vida eterna é conhecer, é estudar, compreender quem é Deus. Então, buscar com diligência, preparação, se fazer atento, clamando a Deus para que nos revele as maravilhas da tua lei. Salmo 119 fala bastante sobre isso. Desvenda os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei. Salmo 119 é um ótimo salmo para ler sobre isso, que fala como é agradável a palavra de Deus, como é útil, como é interessante, como é lâmpada para os nossos pés e tudo mais. Eu acho que aqui fala também Salmo 119. Vamos abrindo lá, por favor, Salmo 119, a gente lê agorinha. Outro ponto é que sabemos que as Escrituras não provêm de particular elucidação. As Escrituras vêm de quem? De Deus. Provém de Deus. Ninguém deu por particular elucidação, qualquer coisa nesse sentido. Elas provêm de Deus. Nós devemos ter fé, reconhecer que elas são sagradas. É palavra de Deus. Tudo que está escrito aqui não é de particular elucidação de alguém qualquer ou alguém importante, mas é realmente de Deus, dada por Deus, algumas vezes até ditada, para que seja escrito exatamente como Deus falou, para que possamos ouvir a palavra de Deus. Então precisamos ter essa fé e esse amor, entendendo que isso aqui é, de fato,
as Sagradas Escrituras. E Salmo 119, então, ou Salmo 19, também que seria uma versão miniatura, fala quão desejável isso é. Quanto ama a tua lei. Então, leiam lá, quem achou, por favor, Salmo 119, 97 ao 105. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés, para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo o caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, acaba um versículo bem conhecido, né? Que a lei de Deus, ela é útil não somente para ter lá guardada, é para quando você estiver andando, luz para os teus caminhos, é para você no seu dia a dia. Eu lembro que o que mais me chamava a atenção nisso aí é que fala que idosos, onde é esperado que idosos tenham o quê? Mais sabedoria, experiência. Tem uma cabeça melhor do que os mais novos. E aí fala que eu tenho mais sabedoria do que os idosos. Por quê? Por causa da lei de Deus. Então, isso é claro no mundo, aí quando a gente vê tantos idosos que não têm a cabeça no lugar, o que falta para eles? Como é que é possível ter tantos jovens, por aí talvez não tantos assim, mas jovens realmente crentes, fiéis a Deus, que têm uma sabedoria muito melhor do que idosos, porque eles encheram a sua cabeça, o seu coração da palavra de Deus. Certo? Filipenses 4 lá fala o quê? Tudo que é louvável, desejável. Quem cantar a música aí talvez saiba de cor. É isso que ocupe a nossa cabeça, a nossa mente. Certo? A palavra de Deus é o que é de mais louvável, sábio e santo para ocupar a nossa cabeça. Então, como é que a gente tem sabedoria? O que é mais agradável do que qualquer coisa nessa terra? A lei de Deus. Do que qualquer mel ou ouro que você possa ter é encher a sua cabeça, o seu coração da palavra de Deus. Certo? Então, quem é que deve ler as Escrituras? Quem não sabe ler, tem que aprender a ler? Até um voto que a gente faz quando batiza os filhos é o quê? Ensiná-los a ler para que possam ler as Escrituras. Certo? Quem não aprendeu a ler ainda, hoje em dia talvez está cada vez mais reduzindo isso. A gente fala só de analfabeto funcional, mas a capacidade de ler está cada vez mais abrangente. Mas essa leitura, aprender a ler, é especialmente para que a gente possa ler as Escrituras. Então, quem não sabe ler, tem que aprender a ler. E quem lê de forma rápida e não entende nada, tem que ler com diligência e aprender a ler para entender o que está escrito ali na palavra de Deus. Porque é essencial. É essencial para a nossa conduta, para a nossa vida, para que a gente possa ser nobre como os bereanos e ouvir a pregação e conferir. Isso realmente é como as coisas são de fato? Então, é essencial que a gente saiba ler e ler as Escrituras. E é interessante notar que Deus escolheu a plenitude dos tempos, onde nessa plenitude não havia câmera. Certo? Não havia vídeos, não havia tantas formas assim. Havia uma forma que é universal, para todo o tempo, para ele deixar registrado as suas Escrituras. Que é o quê? Escrituras. E a gente possa ler. Então é essencial que a gente leia. É essencial. Né? Muito é discutido aí sobre as melhores formas de aprendizado. Leitura nunca vai ser jogada fora, sem dúvida nenhuma. Leitura é uma forma essencial para que a gente aprenda. E aprenda de Deus. Foi a forma que Deus escolheu para deixar registrado. Ele não foi passando de boca em boca. Não gravou um vídeo. Ele escreveu. E preserva essa Escritura até o dia de hoje. E preservará até o final. Todas as coisas passarão, mas o que não vai passar? A palavra. É da palavra de Deus que é eterna. Tudo bem? E no finalzinho ele também deixou sua palavra em forma escrita, né? Prometeu bênçãos aos que a examinarem. Apocalipse 1:3 fala: bem-aventurado aqueles que leem essas coisas. Certo? Bem-aventurado aqueles que leem. Falta só uma parte para a gente encerrar, nosso tempo está bem no fim. Fala também da leitura no lar. Então, não apenas nos dois extremos, ouvir aqui no culto e ler de forma particular, mas também no seu lar, na sua casa.
com seu cônjuge, com seus filhos, lendo a palavra de Deus. É fundamental que ela seja lida em casa. A gente tem alguns textos aí bem conhecidos, como Gênesis 18, 17 a 9, que fala para Abraão, que escolheu ele para as ordenanças, para que ele passe as suas ordenanças também para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos. Ocultarei essas coisas de Abraão que fala lá? Não, eu escolhi para que as minhas coisas, as coisas que ele está falando sobre destruir Sodoma e Gomorra, eu vou revelar tudo isso a Abraão para que isso passe também para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos, para que eles saibam quem é Deus e saibam temer a Deus. Então você tem que ler também as Escrituras no seu lar. Salmos 78 também fala isso, para ler, ordenar, pôs os seus estatutos para que possamos compreender as leis de Deus e também passar para frente para os nossos filhos, para a nossa família. Então leitura em família também é essencial. Porque Deus ordenou isso desde Abraão, que seja passado em nossas famílias. Tudo bem? Aí a gente encerra essa parte. Aí acabou o nosso tempo, a gente depois vai entrar nos outros meios exteriores, que é os sacramentos. Né? Então, o que é o sacramento e coisas mais, a gente deixa para domingo que vem. Tá aí, tudo bem? Alguma questão ou ponto que queiram acrescentar? Lourdes, pode orar para a gente, por favor, para encerrar?